Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de termodinâmica básica. Pois bem, agora dando continuidade, nós temos a expressão volume multiplicado pelo infinitésimo de pressão, mais pressão multiplicado pela variação infinitesimal de volume, igual à constante universal dos gases ideais, R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Considerando um processo termodinâmico do tipo isovolumétrico, cujo volume é constante e, portanto, variação infinitesimal de volume é igual a zero, nós temos como resultado que volume multiplicado pela variação infinitesimal de pressão é igual a R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Muito bem. Esta é uma informação importante. E agora nós vamos considerar um outro processo termodinâmico associado ao que nós estamos estudando, que é exatamente o processo termodinâmico isobárico. Isobárico, evidentemente, está associado ao fato de que a pressão é constante. Então, se a pressão é constante ao longo da transformação termodinâmica, a variação infinitesimal de pressão é igual a zero, e isso implica, apreciando esta expressão, que nós temos pressão multiplicada pela variação infinitesimal de volume igual a R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Muito bem. Então, agora, nós podemos escrever nesta expressão, nesta segunda expressão. Então aqui nós temos a expressão número 1, vamos reescrevê-la aqui: variação infinitesimal de energia interna igual à capacidade térmica molar sob volume constante multiplicado por variação infinitesimal de temperatura. Muito bem, a próxima expressão é variação de energia, variação infinitesimal de energia interna igual à capacidade térmica molar, ou seja, referente a 1 mol do gás ideal, sob pressão constante multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura, menos a pressão multiplicado por variação infinitesimal de volume. De modo que nós podemos substituir, nesse caso, sob pressão constante, processo termodinâmico isobárico, evidentemente. Então é notório que pressão multiplicada pela variação infinitesimal de volume é igual a R multiplicado por variação infinitesimal de temperatura. Então nós podemos reescrever a expressão como capacidade térmica molar multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura menos R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura, substituindo esta expressão no caso de transformações termodinâmicas sob pressão constante ou transformações termodinâmicas isobáricas. E então nós temos aqui capacidade térmica relacionada a 1 mol do gás ideal sob pressão constante. Então, analisando estas expressões, nós podemos finalmente, por fim, fazermos uma relação entre as capacidades térmicas molares sob pressão constante, bem como sob volume constante. Vamos então, agora, sabendo que a variação da energia interna do gás é igual à variação da energia interna do gás, a variação infinitesimal da energia interna do gás é a mesma para um gás ideal dentro do aparato experimental que nós ilustramos, no mesmo contexto, seja com relação a uma transformação termodinâmica isobárica sob pressão constante, ou mesmo considerando uma transformação termodinâmica isovolumétrica sob volume constante. Então nós temos capacidade térmica molar sob volume constante
multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura é igual à capacidade térmica molar sob pressão constante multiplicado por variação infinitesimal de temperatura menos R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Então, se pusermos em evidência a variação infinitesimal de temperatura, nós temos então capacidade térmica molar sob pressão constante menos R multiplicado pela variação infinitesimal de temperatura. Então, dividindo em ambos os lados da igualdade pela variação infinitesimal de temperatura, nós temos, por fim, capacidade térmica molar sob volume constante é igual à capacidade térmica molar sob pressão constante menos R, a constante universal dos gases ideais. Então, vale analisar ainda, esta é uma importantíssima expressão e cabe aqui, nós sabemos que essa constante R é uma constante maior do que zero, é uma constante positiva, de modo que nós podemos assim reescrever convenientemente a capacidade térmica molar sob pressão constante menos a capacidade térmica molar sob volume constante igual a R. E se R, nós sabemos, medido em laboratório, é um número maior do que zero, então esta subtração, evidentemente, notoriamente, é maior do que zero. Se esta subtração é indubitavelmente maior do que zero, então a capacidade térmica molar sob pressão constante menos a capacidade térmica molar sob volume constante maior do que zero, implica que, necessariamente, a capacidade térmica molar sob pressão constante é um número necessariamente maior do que a capacidade térmica molar sob volume constante. Esta é uma importante observação encontrada na teoria da termodinâmica. Uma importantíssima observação obtida aqui no contexto desta importante teoria com larga, ampla e profunda aplicação em diversas engenharias e outras áreas, inclusive na química, na engenharia química, na engenharia de materiais, na geoquímica, na engenharia mecânica e em outras áreas. Então nós devemos saber que a capacidade térmica molar sob pressão constante é maior, é um número maior do que a capacidade térmica molar sob volume constante, isto considerando então um mol de um gás ideal, então pressão constante e